temos aqui, então gostaríamos de meditar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 7. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então este aqui é o momento que o Sinédrio, ele mandou chamar Pedro e João, porque eles tinham estado na porta do templo e eles tinham curado um coxo, que está lá em Atos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, e à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Lá no versículo 6, então, do capítulo 3 de Atos, está o início da nossa conversa aqui, que em Atos 4, 7, o Sinédrio mandou trazer Pedro e João à presença deles, onde que Atos 3, versículo 6 diz: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Então, do nada, Deus fez tudo para esse coxo, o levantou, o deu força aos seus pés e fez um milagre tremendo que até hoje, aos nossos dias, ecoam em nossos ouvidos. Aqui nós vemos, então, que Pedro, ele estava diante do mesmo corpo de membros do Sinédrio que anteriormente, anos atrás, 60 dias atrás, ouvia então aquela condenação ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias. Então, vemos que Jesus, sendo condenado por esse Sinédrio, ele completou a sua obra aqui, ressuscitou, comissionou todos os seus discípulos, agora chamados apóstolos, 11, e depois então houve então a descida do Espírito Santo de Deus em Atos 1, versículo 8. E uma verdade seja dita para nós, que nós estamos no caminho. Nessa trajetória sem volta, só temos duas opções. Uma, nos esconder nas margens, ou ficar bem no meio desta trajetória proposta por Deus. Nós só temos duas trajetórias: nos esconder nas margens, ou ficar bem no meio dessa trajetória proposta por Deus. Se esfriamos, agora nós vemos três condições, mas nós vemos que estão dentro desses dois caminhos também. Se esfriamos, nos escondemos em nossa timidez, e se ficarmos mornos também, nós teremos a mensagem sufocada. Então, se esfriamos, nos escondemos em nossa timidez. Se nos tornarmos mornos, esquecemos da mensagem de Cristo e a misturamos com a deste mundo. Mas, se fizermos como Pedro, alcançaremos o propósito divino, que é mostrar a esse mundo que somos diferentes e que Deus está conosco. E agora nós podemos então fazer uma grande pergunta: será que desconhecemos que estamos entre dois poderes? Será que desconhecemos que estamos ao meio de uma guerra entre dois poderes? Porque se desconhecemos, ficamos na primeira opção: nos esconder nas margens, frios ou mornos. Mas, se reconhecermos que nós estamos em uma guerra entre dois poderes, batalharemos como soldados. E alinharemos os nossos pensamentos a combater. Oração de guerra, oração de confronto, não do conforto. E voltamos então ao texto de Atos 4, versículo 7, e tentemos entrar naquele momento
em que Pedro e João estavam diante do Sinédrio, em Atos 4, versículo 7. Pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou em nome de quem fizeste isto. Fizeram o quê? Já repeti, lá em Atos 3, versículo 1 até o 6, foi aquele milagre na Porta Formosa, do coxo que desde nascença. Então, a personalidade de Pedro, diante da descida do Espírito Santo, é exatamente a mesma depois de Atos 1, versículo 8. Deus não mudou a personalidade de Pedro. Deus não mudou. O mesmo intrépido de antes da descida de Atos 1, 8 e do discipulado com Jesus e das negativas dele antes dos 3 cantares do galo, das 3 negativas e do cantar do galo, desculpe. Agora, 60 dias após a morte e a ressurreição de Jesus, o que foi então que mudou ou ficou diferente? Puramente a sua convicção. A sua convicção, ela mudou. Ela mudou. E tomando como base aqui um parêntese, a mesma caminhada e o mesmo processo, seguindo os objetivos de Deus, segue-se com a sua vida, com a minha, e seguiu-se com a vida de Pedro. Porque quando nos convertemos, o novo nascimento, o primeiro amor, a nossa fé, o nosso sentido de crença, a nossa atitude, a nossa escolha, ela é tomada em consideração por Deus. Mas a nossa convicção, através dos dias, através das lutas, através das orações, das tomadas de decisão, ela vai mudando. Mas especificamente no caso de Pedro, quem formou a sua convicção, primeiro, foi o comissionamento direto de Jesus ressurreto a Pedro, porque em Marcos 16, versículo 7, as mulheres disseram, após saber da ressurreição de Jesus, que Jesus queria falar especificamente com Pedro. E isto aconteceu. Então, primeiro, a convicção de Pedro foi alterada porque ocorreu o comissionamento direto de Cristo, de Jesus ressurreto, a Pedro olhando nos olhos dele, na praia, junto ao braseiro e os peixes. Esse foi o comissionamento direto, não atacando Pedro, não olhando para as falhas dele, mas somente acreditando e pedindo para que ele tomasse conta das ovelhas, comissionando ele, dando uma função, dando uma responsabilidade a ele. Segundo, se o primeiro foi o comissionamento direto de Cristo com ele, olhando nos olhos dele, alterando a convicção dele, a crença dele para a convicção. Segundo, foi o domínio do Espírito Santo em Atos 1:8. Sem o Espírito Santo, nunca entenderemos ou entenderíamos as palavras de Jesus em João 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Olha o nada outra vez aí. Pedro e João estavam diante do Sinédrio por causa de um nada. Porque no versículo 6 do capítulo 3 ele disse assim, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, quer dizer, eu não tenho nada. Mas o nada que ele ali disse, o tudo que ele passou aquela pessoa e transformou a vida dela desde criança coxo em uma pessoa normal, uma pessoa ativa novamente na sociedade, foi o tudo do poder de Deus. Então olha aqui mais uma vez.
Sem o Espírito Santo, nunca entenderíamos as palavras de Jesus em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. E definitivamente, nesta área e neste território da salvação e do espírito humano, quem só conhece é o Espírito Santo de Deus. E ele, logicamente, Jesus Cristo, o Senhor, ele possui este poder de nos comissionar e de nos dar o livre acesso ao coração de Deus e ao Espírito Santo de Deus na Santíssima Trindade. Antes, Pedro era afoito e precipitado. Depois ele teve o seu temperamento controlado pelo Espírito Santo. E agora ele tem um novo direcionamento. Mas você não acha que muitas vezes, depois de Atos 1:8, o velho homem dele não quis sobressair? Lógico que sim. Porém, Atos 1:8 não permitiu. Pedro redita. Eu tomo licença agora para falar com você sobre o Salmo 118, versículo 22. Pedro reescreve, na verdade, redita, ou ele relembra o Salmo 118, versículo 22, na frente de seus acusadores, mesmos de seu mestre, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra angular. Ainda dentro desta introdução, desta mensagem, a convicção de Pedro se resumia na ousadia do Santo Espírito de Deus, porque Deus tem os seus propósitos e nenhum dos seus planos são frustrados. Ousadia quer dizer coragem, intrepidez, autoridade. Pedro não temia a morte. Por quê? Ele viu Jesus ressurreto. Pedro não temia a morte, por isso tinha coragem. Está escrito no versículo 13, lá de Atos 4, onde que está escrito assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Estes sem letras e indoutos é porque não eram no mesmo perfil destes magistrados, mas eles não eram analfabetos. Então, Pedro sabia que Jesus desceu ao inferno e tomou as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 18. Ele não temia nada se fosse pego pregando a Jesus de Nazaré. Ele somente temia uma única coisa, que estava vencida por Jesus: a morte eterna. Então, para eles, Pedro e João, emprestando as palavras de Paulo, em Filipenses 1, versículo 20 e 21, principalmente o 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A quem temerei? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, do Salmo 27 de Davi, e ainda mais, o próprio Cristo ressurreto está à direita de Deus. João 16, versículo 23, 28, o próprio João que estava com Pedro declarou isto. E Marcos 14, versículo 62. E o próprio João também nas suas epístolas diz que, em 1 João 2, versículo 1, diz que Jesus é o vosso advogado. Então Pedro e João estavam na frente do Sinédrio e não retrocederam em vossa convicção. Pedro, na frente do Sinédrio, ele fez o oposto do que ele fez antes que o galo cantasse 3 vezes. Então a convicção de Pedro é que fez a diferença nesse momento. E quantas vezes nós temos um comportamento avesso do que Pedro teve na frente deste Sinédrio? Mais uma vez, eu posso dizer, como um atalaia de Deus,
que hoje a igreja, ela está notadamente conformada a pregar somente dentro da igreja. E a sociedade, através dos meios com que a compõe, de uma certa forma, tem escravizado e calado a igreja. E não venha me dizer sobre leis, porque você pode pregar o evangelho em todos os lugares, pelo seu testemunho, na frente de um posto, dentro de um posto. Você conhece pessoas que são do caminho de Cristo ou não? Então, aqui, só para essa primeira parte finalizar, aqui então Pedro prova e João prova que eles não tinham medo, que eles não tinham vergonha da convicção com que eles sentiam dentro do seu coração. Então, espero em nome de Jesus que você também não tenha vergonha da sua convicção, ou se você quiser ficar pregando somente dentro da igreja, eu também gosto de ir na igreja e eu me alimento. Mas no mundo é que eu posso então pregar Cristo. Continuando então a mensagem aqui, pastor evangelista Elcio Prates, agora 15 horas e 25 minutos. Bom Jesus das Selvas, um grande abraço aí aos ouvintes bom jesuenses e aqueles que estão na zona rural e na zona urbana. Dando continuidade então a Atos 4:7, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, em nome de quem vocês fizeram isto? Atos 4, versículo 7. Pedro e João, após aquele milagre lá de Atos 3, versículo 1 até o 6, do coxo desde nascença, onde que eles não tinham nada, não tinham dinheiro, mas o tudo que eles tinham, o poder da fé, fizeram aquele homem então se levantar e ser curado e ser novamente útil à sociedade. Bem, Pedro e João, eles sabiam que eles estavam em uma guerra entre dois poderes. Por isto que na convicção deles, eles responderam então ao Sinédrio, o mesmo Sinédrio que foi convocado para condenar a Jesus Cristo de Nazaré, ao qual eles foram comissionados pessoalmente após a ressurreição. E esta convicção deles foi alimentada de duas formas que eles foram alimentados. Primeiro, porque receberam diretamente de Cristo comissionamento. E segundo, porque o Espírito Santo de Deus os encheu de convicção e de ousadia. E acabei a minha fala, antes dos comerciais, dizendo que muitas das vezes nos escondemos dentro da igreja. Isso não tem nenhuma conotação negativa, porque eu gosto de ir na igreja, eu vou na igreja e eu sou submisso e a minha hierarquia. É bom ir ali. Como também um carro ou automóvel, tomando uma analogia nos seus devidos sentidos, que ele precisa ir num posto de gasolina para se abastecer. E também não é no posto que ele vai gastar aquele combustível. Ele gasta o seu combustível nas ruas, nas zonas rurais, nas rodovias. No mesmo sentido nós. Nós temos ido à igreja se abastecer da palavra de Deus e do movimento do Espírito Santo de Deus, nos fortalecendo a nossa mente, a nossa alma, dos movimentos de Deus e da palavra de Deus, para que a gente possa, aqui no mundo, a gente ser um objeto, um instrumento do poder de Deus, porque Deus também tem os seus planos e objetivos para alcançar mais almas. E não possamos cair nos erros antigos dos judeus, que queriam só a salvação para eles só, por isso que eles foram destituídos temporariamente da graça de Deus. Bem, agora então nós voltamos, se nós estamos realmente entre uma guerra entre dois poderes. Tiago, lá no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. É uma primeira inquisição. Sujeitai-vos, pois, a Deus,
Segunda, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E no 8, diz assim, que é algo condicional ao versículo 7, a linha A. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Duplo ânimo, altos e baixos. Duplo ânimo, né? É algo com que agora está bem, depois está mal, mas tem uma continuidade muito mais acentuada daquilo que é baixo. Porque altos e baixos todos nós temos. É o bipolar. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Está claro que existe dois poderes neste mundo, onde que o diabo, o mundo e a carne, ela luta contra o nosso espírito, a nossa vida espiritual. E em Efésios, diz claramente, Efésios 6, versículo 10, sobre a armadura de Deus. Então existem soldados do confronto que estão na frente da batalha. Existem soldados que saem para a batalha. Existem soldados que são da resistência, que muitas das vezes eles ficam até muitas vezes isolados e até desconhecidos, como se fosse uma raiz de uma árvore, mas eles que fazem a resistência pela logística, pelo mantimento, pelas condições. Isso nós podemos falar sobre os homens e mulheres de Deus que oram a Deus com fé, antes mesmo de um congresso, e que muitas das vezes são esquecidos. Mas tudo é uma questão de objetivo de Deus. E existem aqueles soldados que são da administração, que são soldados que estão na administração e que estão cuidando para aqueles que estão na frente sejam bem-sucedidos. A nossa vida como cristãos, a nossa luta como cristãos, ela não é contra a carne nem contra a sangue, muito menos contra aqueles que caminham juntamente conosco, principalmente, mas é contra a vida e o mundo espiritual. Porque é o mundo espiritual que domina sobre a sociedade, sobre o mundo, e nós, como igreja, nós temos que ir para o confronto espiritual. Mas podemos ficar também alheios a tudo isso e mantermos a postura de somente servir a Deus dentro da igreja. O que eu estou dizendo, e alguns não têm compreendido, e até de uma forma maliciosa, tem mudado estes termos com que eu estou dizendo. Porque é comum e é confortável servir a Deus somente na igreja. Porque você não combate, você não vai às ruas, você não diz sobre aquilo que é moralmente fora do contexto dos pensamentos de Deus. Você apenas é político e concorda com todas essas condições, mas você não confronta. Quer agradar gregos e troianos e, ao final das contas, você não confronta. Ou você é do conforto, ou você é do confronto. Mas, dentro desse sentido, Pedro e João não voltaram atrás dentro das suas convicções e ficaram em pé e disseram ao Sinédrio quem eles criam e por quem que eles fizeram e em qual poder estava aquele milagre sobre aquele coxo.
E não voltaram atrás, não retrocederam e disseram claramente que foi por Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, o ressurreto, o mesmo que foi crucificado, mas se tornou a pedra angular deste processo todo. Então, algumas vezes, irmãos, nós somos colocados a fazermos como Pedro fez antes de Jesus ressurgir dos mortos, negando, com outras palavras, negando com outras atitudes. E algumas vezes fazemos o que o Pedro, que foi comissionado por Jesus, fez diante do Sinédrio, na sua convicção e pelo Espírito Santo de Deus, reafirmando a sua fé em Cristo Jesus de Nazaré, ressurreto, que está à direita de Deus e que virá julgar os vivos e os mortos. Eles não retrocederam em sua fé. Eles não retrocederam dentro do seu comportamento, dentro da sua convicção e dentro daquilo com que eles criam, dentro da sua personalidade. Eles não retrocederam naquilo com que eles criam e acreditavam, e muito menos abaixaram a cabeça diante do mesmo Sinédrio que condenou a Jesus à cruz do Calvário. Mas a convicção deles estava firme, porque eles foram comissionados por o Cristo ressurreto, que antigamente eles viram ele morto, mas agora viram ele vivo e cearam com ele. E um fantasma e um espírito não ceia. Então nós vemos aqui um comportamento maravilhoso de Pedro e João. Que Deus possa nos dar ousadia e autoridade em Cristo Jesus, para nós sermos continuamente instrumentos da vontade de Deus dentro dessa nossa sociedade. Que Deus possa usar pessoas da sociedade para ver em você que você é uma pessoa de Deus. Porque o ser humano, dentro do seu orgulho, muitas das vezes, só é chamado à luz quando a dor, ou a falta, ou a perda, ela bate no consciente humano. Em outras palavras, quando a água ela bate no pescoço da pessoa pela dor, que se quebra o orgulho humano, ele então vai olhar a Deus com mais simplicidade e singeleza de coração. Muitos vão para a igreja ouvir a palavra de Deus pelo amor, mas muitos vão para a igreja pela dor. E dentro desse contexto, que você, ouvinte, você seja instrumento da parte de Deus, para que as pessoas, nesses momentos que Deus provocando nas suas vidas, eles possam lembrar que você é um servo, uma serva de Deus, e vá te buscar. Que você não se esconda dentro da sua fé, que você não se esconda dentro da igreja, mas na sociedade você se faça luz. Que você seja sal, que dá sabor e conserva neste mundo. Senão não teria sentido Jesus dizer a nós que seríamos luz e também sal desta terra. Que as pessoas, sabendo que você é de Deus, um servo de Deus, que tem os mesmos problemas que todos têm, e as pessoas sabendo que você é um servo de Deus, numa situação, bater na sua casa, te pedir oração, que você
não se esconda. Porque nós sabemos que muitas das vezes as pessoas têm um problema em sua casa, que não conseguem dormir, ou que veem, ou que enxergam visões, que não conseguem dormir, e eles não têm a quem pedir ajuda. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, quando saem da igreja, se escondem dentro da sociedade. Mas se estas pessoas souberem que você é um servo de Deus, que você não se esconde, que você fala de Cristo, e que você age como um do caminho, então eles vão pedir, vão bater a sua casa pedindo ajuda de oração, ou mesmo de expulsar um demônio, ou de mesmo orar por sua casa, ou mesmo que você vá lá aconselhá-los para que eles encontrem a luz e o sal da terra. Mas se você só dá a paz do Senhor para os seus irmãos da igreja e se esconde na sociedade, aí é um sentido com que eu não tenho como seu irmão a te dizer absolutamente nada. Porque o julgamento começa pela casa do Senhor. Mas faça como Pedro e João, que não se esconderam, que não voltaram atrás, que não retrocederam e mantiveram a sua mesma convicção. Dentro e fora da igreja, dentro e fora da sinagoga, ou mesmo diante de algumas pessoas que fizeram prova da vossa fé, e eles disseram aquilo que estava dentro do seu coração. Você trabalha e ninguém sabe que você é crente. Você está em um grupo que ninguém sabe que você é crente. Estamos no meio de uma guerra, sim, entre dois poderes. E um deles vai ganhar. Não existe a coluna do meio nesta jogada. Existe frio e morno. E existe quente. Então, nós estamos ao meio de uma guerra, sim. Ou nós somos do confronto, por mais que sejamos administrativos, que sejamos ali da resistência, mas nós não somos do conforto. Porque esse caminho é sem volta. Esse caminho é sem volta. É um caminho maravilhoso que queremos conhecer a Deus no mundo espiritual. E conheceremos também no mundo espiritual as sutilezas de Satanás. Então que Deus, através do Santo Espírito, possa te abençoar continuamente. Mostrar em seu coração o Santo Espírito de Deus que mostra Cristo Redentor, e você possa caminhar continuamente com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus coloque a sua mão sobre ti, que Deus guarde todos os seus lados e que Deus te proteja continuamente na sua vida. Assim seja, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.